iniciar o nosso quarto módulo do trabalho de marketing digital orgânico para as eleições de 2020. As ferramentas que nós vimos anteriormente, o Facebook, Instagram e o WhatsApp, são ferramentas essenciais para esse trabalho. Mas não adianta simplesmente saber usar as ferramentas sem que façamos um planejamento estratégico e que executemos então essas ações. É importante entender que o público ele tem que ser identificado e o primeiro passo é esse, que a gente identifique o nosso público. Como já havia comentado, não é qualquer pessoa que tem um título de eleitor. O seu público ele tem que ser segmentado, porque dessa forma você consegue atrair a atenção dele com mais facilidade. Um exemplo disso são quais são os objetivos, quais são os temas de interesse do público. E como que a gente faz isso? Nós já falamos um pouco sobre isso, como trabalhar com postagens e temas voltados para um tema específico. Mas como planejar isso, como parametrizar isso e como gerenciar, como entender essa evolução? Depois de ter criado, de ter entendido alguns temas, nós utilizamos isso nas redes sociais, no Facebook e Instagram, e começamos a entender qual é a interação do público e o que está gerando maior discussão. Utilizamos alguns recursos como hashtag para estar encontrando o público. O impulsionamento também é muito importante, porque a gente consegue aumentar aí a amplitude, né, de alcance das nossas informações. Mas como que a gente faz isso? No início, nós iniciamos essas postagens de forma orgânica mesmo, tá? Para que a gente não gere custo, mesmo porque no início, antes da gente entender qual é o tema que deve ser abordado, ou seja, qual é o tema mais atrativo para o público, o ideal é que a gente não queime cartucho, que a gente não desperdice esse recurso. Ou seja, nós fazemos de forma orgânica e entendemos o percentual de qual tema está tendo maior interesse. Depois de entendido qual tema tem tido mais interesse, aí sim nós iniciamos o impulsionamento. Podemos fazer diversas postagens sem problema, mas o impulsionamento ele deve ser feito naquele tema que tem tido maior procura, maior interação. Depois disso, nós usamos alguns links de grupo, criamos grupos desses temas específicos no WhatsApp, criamos o link e daí convidamos as pessoas para participarem desse grupo. Uma forma de atrair o público seria usando as redes sociais. Uma outra forma são os ajudantes, são seus apoiadores, e esse momento é fundamental. E como que isso cria uma escala maior e como que a gente atinge esse público usando os apoiadores? Supondo que a gente monte um grupo específico de um tema, por exemplo, tema saúde, nós podemos, e caso você tenha cerca de 10, 20 apoiadores, isso vai depender muito do seu relacionamento. Caso você tenha, vamos supor aí, 10 apoiadores, e cada apoiador desse tem um grupo de pessoas, ele tem um grupo de pessoas nas redes sociais e ele tem um grupo de pessoas no WhatsApp. O ideal é que ele convide essas pessoas para debater esse tema, sem usar diretamente a ideia de pedir voto para um candidato específico, porque essa ação acaba afastando um pouco o público. Então o ideal é um grupo de discussão de um tema público. Dessa forma ele vai conseguir trazer pessoas para esses grupos, tanto para os grupos de WhatsApp como o grupo do Facebook, por exemplo. E ali ele começa a trabalhar esse tema. E nesse momento é importante por quê? Porque as pessoas vão começar a dar as opiniões, e dali a gente começa a entender o que as pessoas pensam. Depois desse processo, depois de ter criado grupos, dos seus apoiadores terem criado grupos e ter convidado pessoas para discutir os temas, você vai entender qual é o tema que está tendo maior aceitação. Daí você trabalha o seu tema público em cima dessa aceitação que está maior, porque ali você sabe que vai ter um retorno melhor. E como entender isso? Às vezes a gente vai falar de saúde e de repente esse seja o tema da sua campanha, esse seja o que você vai defender. A questão é o que exatamente da saúde, qual tema específico atrai o público. E esse trabalho é para identificar exatamente isso, identificar o que a população de fato quer ouvir. Enfim, se você conseguir criar um grupo de 100 pessoas,
Tendo 10 apoiadores, em média você vai conseguir aí um grupo de 1.000 pessoas, não é? Por isso que esses apoiadores é muito importante, porque esses grupos criados organicamente, mesmo que cada grupo não tenha um público muito amplo, mas se você tem várias pessoas trabalhando nisso, você vai no total conseguir criar um grupo com uma quantidade de pessoas expressivas, né? Então o trabalho do apoiador nessa fase ela é muito importante. Utilizando algumas ferramentas do WhatsApp, por exemplo, a etiqueta, você consegue sinalizar quem são as pessoas que estão te apoiando, quem são as pessoas que estão ali, que são oposição, enfim, dessa forma você consegue ter uma média, você consegue entender como que anda aí a sua aceitação, como que anda o crescimento dos seus apoiadores, e isso é importante, né? Acompanhar essa evolução é muito importante. Nas redes sociais, como o Instagram, você consegue ir na parte de informações e entender como que está sendo o aumento do seu público e a interação do seu público. E acompanhar isso é muito importante, porque se você entende que uma faixa etária de seguidores está aumentando, isso mostra qual que é o público que você está conseguindo cativar mais. E geralmente a gente consegue esse público pelo tema que é abordado, né? Então dessa forma você pode reforçar a abordagem daquele tema que está trazendo mais espectadores. O trabalho orgânico ele é fundamental para que você aja da seguinte forma. Existem as pessoas que dão um feedback positivo, são as pessoas que te conhecem e já têm uma intenção de voto positiva. E aqueles que não te apoiam? E aqueles que não têm opinião ainda ou que têm uma opinião contrária? Como que nós podemos chegar até esse público? Como que nós podemos iniciar um diálogo com essas pessoas? E como que nós trabalhamos a conversão dessa pessoa? Ou seja, como que a gente discute uma opinião, uma proposta e faça com que ela decida o voto em nós. O primeiro passo é ouvir, sempre o primeiro passo é ouvir. Tá? A gente vai entender se o trabalho está sendo bem realizado no momento em que a gente entende que nós estamos ouvindo mais do que falando. Tá? Isso é fundamental, porque não adianta você tentar argumentar para uma pessoa que tem uma opinião contrária. Isso só vai gerar desgaste e afastar mais essa pessoa de você. É importante que você ouça aquela pessoa, que entenda a opinião dela e que tente mostrar para ela que o seu trabalho tem um ponto positivo na forma que ela pensa, não é? E é importante de fato tentar entender isso. Essas pessoas que se opõem, muitas vezes na rede social, às vezes a gente faz uma postagem e a pessoa entra com uma opinião contrária, com alguma acusação. Esse momento ele é muito importante, deve ser muito bem aproveitado. Por quê? Você responder bem essa pessoa de uma forma positiva, né? Ouvindo e deixando claro que você respeita a opinião da pessoa, mas tente esclarecer os fatos, tente mostrar o ponto positivo no seu trabalho e dessa forma você vai tentar cativar essa pessoa. Talvez você não consiga, mesmo porque na grande maioria são pessoas da oposição que estão ali tentando atrapalhar o seu trabalho, mas a sua resposta para aquela pessoa é muito importante para os outros espectadores, para as pessoas que estão vendo a postagem, que estão acompanhando isso, né? Porque ela vai entender, quando assim que você for questionado, mesmo que de uma forma agressiva, às vezes as pessoas chegam até a insultar, se você conseguir elaborar uma resposta de uma forma positiva, né, de uma forma clara, você vai conseguir conquistar mais pessoas, porque é isso que as pessoas querem, né? Nós precisamos ter um equilíbrio emocional e precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos com esse equilíbrio, não é? E responder de uma forma chula, isso mostra com que não, isso é um ponto negativo, né? Isso mostra falta de equilíbrio emocional. Então é importante ter muita cautela nessas respostas e sempre buscar algo positivo. Por mais que a pessoa te acuse, por mais que ela fale coisas sem nexo, tente sempre trabalhar essa resposta de uma forma positiva, mostrando respeito pela pessoa,
mostrando respeito por todos que estão ali, né? Porque você responder de uma forma que não seja educada, isso pode até afastar pessoas que te seguem, né? Então é um ponto positivo, mesmo esses questionamentos que às vezes parecem ser ruins, nós precisamos aprender a aproveitar isso. Na verdade são oportunidades, né? São oportunidades para que a gente mostre que nós temos uma postura positiva e que estamos ali para ouvir as pessoas, independente da opinião, e que estamos para esclarecer e para oferecer um trabalho positivo, um trabalho de sucesso para a população. Uma outra estratégia é observar o seu oponente. O que ele está fazendo, né? O que ele fez e deu uma repercussão positiva e o que deu uma repercussão negativa. É por esse motivo que a gente espera um pouco. Precisamos ter um pouco de paciência, né? Vamos ouvir primeiro. E dessa forma nós conseguimos entender o que o público está gostando e não. E aí nós saímos a um passo à frente. Sair na frente não é sair primeiro, é sair com um conhecimento melhor, é sair mais bem estruturado, é fazer um planejamento. Isso assim é sair na frente. Não adianta a gente fazer uma postagem antes do nosso oponente e achar que vamos estar na frente dele por esse motivo, né? Bem pelo contrário. Quando ele faz primeiro, você entende o que ele fez, você entende a proposta dele e você entende qual está sendo a reação do público a essa proposta. E aí você pode usar essas informações para elaborar a sua e para conseguir fazer um contorno ali sobre o que está sendo trabalhado. Então é muito importante ter essa paciência, é importante ter cautela sobre o que a gente fala, né? Porque precisamos entender que uma opinião errada, isso pode vir a prejudicar toda a sua candidatura. Por isso é importante observar e depois, com muita cautela e pensando em todos os detalhes, sim, começar a se posicionar.